Bom, inclusive, antes da gente ir para o nosso próximo assunto aqui, que você falou muito bem dos irmãos Winklevoss, uma vez, inclusive, eu cobri eles aqui no ano passado, quando eles vieram falar aqui esqueci quem é que eles vieram dar entrevista aqui, mas eu fui lá e cobri também os Winklevoss, pedindo aqui para a galera do chat se inscrever aí, gente, se inscreve no canal aí, a gente está direto aqui com programação das 9 da manhã até as 8 da noite aí, trazendo sempre 100% do mercado financeiro aí pra gente, aí, então já se inscreve, manda pra galera, já deixa seu like aí. Alexandre, quando os Winklevoss falaram aqui ao Brasil, eu fui até abrir aqui eu trabalhava em outro lugar, eu fiz uma matéria falando, né, sobre o evento deles. Eles tinham falado que viam o Bitcoin barato aos 17 mil dólares. E de fato eles estavam certos, porque hoje está 57 mil dólares e a gente está discutindo bater 100 mil dólares ou não até o fim do ano. E essa semana a gente viu muitos analistas, técnicos ou fundamentalistas de criptomoedas falando de fato que esse rally de fim de ano tem o poder, aí, tem o potencial de fazer o Bitcoin atingir o próximo alvo de 100 mil dólares. Você aí, acha que realmente vai bater? Acha que realmente tem essa força? Ou o Bitcoin vai ficar aí nesse vai não vai, tipo o Ibovespa aí até o fim do ano? Vamos lá, primeiro, eu venho de mercado financeiro tradicional, né? E no mercado financeiro tradicional a gente brincava que taxa de câmbio existia para dar humildade a economista, né? Que era uma coisa muito difícil de acertar. Mas brincando à parte, acho que cripto, dada a volatilidade, dado o ecossistema que está florescendo, é igualmente difícil de prever. Mas, na minha opinião, a gente tem sim um bull run, né, um potencial rally nos próximos meses, porque a gente tem alguma conjunção de fator aí muito relevante. Para listar alguns. Primeiro, o Bitcoin passou por um filtro incrível, né? A gente teve a migração, o grande êxodo, né? A migração da atividade de mineração da China praticamente para os Estados Unidos. Inclusive, hoje, a gente viu os Estados Unidos superando a China sendo o maior polo de mineração do mundo. Isso foi importante, está com mais de 17% da capacidade da rede Bitcoin, numa segurança jurídica incrível, né? Tanto de prestação de... O que aconteceu na China não acontece nos Estados Unidos, de um dia para a noite a indústria ficar ilegal. E outras coisas que... a adoção institucional esse ano também, às vezes parece que décadas acontecem em semanas, né, no universo de cripto. E eu diria que desde a Bitcoin Conference, né, com tudo aquilo de El Salvador que a gente viu, a gente vê um mercado muito... aderindo ao Bitcoin. E eu não estou falando só de novas contas, eu estou falando até de pessoas que estão tirando o dinheiro das hot wallets e guardando, né? Os holders, que a gente chama, né? As baleias não estão vendendo, a gente está tendo o que a gente chama até uma espécie de choque de oferta, né? Que a oferta de Bitcoin disponível para venda imediata está diminuindo. Isso mostra também um apetite de longo prazo maior, que as pessoas estão pensando em ter Bitcoins, em acumular Bitcoins, uma fatia desses 21 milhões de Bitcoins que vão existir, né? Batemos 19 milhões de Bitcoins em oferta, então cada vez mais a oferta vai subir numa taxa menor. Então, quando eu penso que a gente tem uma conjuntura de fatores, tanto de adoção, que seria a parte, né, da demanda, eu acho que a demanda ela está crescendo cada vez mais, e a oferta ela é decrescente, né, pela construção do protocolo. Pensa em sucesso das camadas Layer 2, como a Lightning Network, até que está sendo usado na carteira inativo lá em El Salvador. E eu acho que o sucesso das Layer 2, elas de fato mostram que essa estrutura de camadas, né, de protocolos que a gente tem visto ser construída no universo de ativos digitais, mostra que a gente vai viver assim, um universo multi-chain, que diversos problemas do universo de cripto eles vão ser resolvidos não por uma rede, mas por várias que vão coexistir, e elas vão ser intercambiáveis. Então, por exemplo, a gente vê agora uma congestão na rede do Ethereum. A gente vê os Ethereum Killers aí, como Polkadot, Solana e outros, ganhando share. E eu acredito nessa ideia do oligopólio, né? A gente tem o Android e o iOS coexistindo, né? Disputando market share, os outros. Aí tem o macOS e o Windows. E eu acho que essa ideia de redes vão servir. Mas falando nisso, para voltar para o Bitcoin, o Bitcoin ele tem algumas belezas que não tem em outras criptos, sobretudo o protocolo extremamente centralizado, difícil de ser censurado. Olha o que aconteceu na China, foi a 11ª vez que a China tentou proibir o Bitcoin sem sucesso. Por definição, uma coisa que você tenta proibir mais de uma vez e não consegue, você não consegue proibir, né? E eu acho que mesmo assim a gente vê o ecossistema prosperando. E nesse sentido, o Bitcoin com aquele protocolo mais, eu diria assim, mais até rústico, digamos assim, mas rústico não é uma forma ruim, rústico no sentido de ser perene, de estar aí há muito tempo, com 12 anos de história, sem problemas graves. A gente não viu, por exemplo, o Bitcoin ficando fora do ar como ficou o Facebook e o Instagram recentemente. Então essa ideia de que é uma rede segura, inviolável,
que é racional, né, é consistente matematicamente, parafraseando aí o Paul Tudor, que não tem, e você tem uma política monetária definida e imutável, nesse ambiente de incerteza econômica que a gente está passando pelo mundo, tanto que a gente não sabe como vão ser o desarme dessas medidas extraordinárias pós-Covid. E a gente pensa assim, em países, aqui no Brasil, a gente vai ter um ciclo econômico, um ciclo político complicado ano que vem, a gente está vendo a inflação um pouco mais persistente, o Banco Central tendo que subir juros, problemas fiscais. Você tem um pouquinho da sua poupança em um sistema monetário descorrelacionado, isso é muito poderoso. E aqui na QR a gente tem vendido muito essa tese do mérito de portfólio, de uma adição de pequenas quantidades de cripto no seu portfólio. Isso dá uma melhora incrível da relação risco-retorno, uma melhora de Sharpe Ratio, seria a unidade de retorno em relação ao risco. A gente tem, e por essas e outras, eu acredito sim que o mundo está posicionado de uma forma de monetizar, de inflacionar, né, o endividamento, tudo, as respostas pós-crise, e isso gera um ambiente muito propício para o Bitcoin. A gente viu as altcoins que eu falei, a gente está até vindo com produtos de DeFi, tem um produto aí, o nosso fundo ativo, ele surfou até, por exemplo, em Axie Infinity, que você falou esse ano, aí, que foi um dos grandes fenômenos, né, desse universo do Play to Earn, né, subvertendo a lógica, né, de você ver anúncio para jogar joguinho. Eu acho realmente que a gente pode ter um movimento reverso, sobretudo no último ponto que eu guardei aqui no final para falar, que a gente tem um fantasma que eles nos assola no universo de cripto, que é o fantasma regulatório. A gente tem o Gary Gensler aí da SEC, a gente tem aí todo mundo do próprio Fed, a gente tem visto aí muitas pessoas de bastante gabarito falando do governo americano e outros falando sobre regulação de cripto, tá na alçada. Então eu acho que essa questão do martelo regulatório, que inclusive foi até um pouco do tema da nossa carta mensal desse mês, acho que vale a pena a leitura, disponível no site, a potencial de tudo isso positivo, por um lado, que eu narrei para você, e eventualmente a gente tem uma questão regulatória maior e mais forte assolando o universo de cripto. A gente viu aí, por exemplo, a questão das stablecoins, o Tether, acho, por exemplo, que é a bola da vez, a quantidade de matéria que tem saído na indústria hoje, questionando o Tether, né, se tem garantia ou não, se na verdade é um fundo de money market transvestido de uma cripto que deveria ser regulado. Então, essa questão, a única coisa que me preocupa sobre o timing de atingir $100 mil, os 6 dígitos, essa questão do regulatório, quão forte esse martelo regulatório vai vir. Mas uma coisa eu aposto, eu acredito que tudo que não seja Bitcoin pode vir a sofrer mais. Não que o Bitcoin não vai sofrer, mas o Bitcoin possivelmente, por ser descentralizado, não ter uma superfície de ataque, né? Eu brinco. A coisa mais fantástica, a maior genialidade do Satoshi Nakamoto, essa pessoa, o grupo de pessoas que esse pseudônimo representa, não foi ter juntado essa quantidade de tecnologia maravilhosa que viabilizou o Bitcoin, e sim ele ter sumido. Que o fato dele não existir, não ter uma superfície de ataque, isso talvez seja uma das coisas que a rede do Bitcoin tem e praticamente nenhuma outra tem. Quando você olha friamente para vários outros protocolos, muitos deles eles trabalham como se fosse uma empresa. Ela tem uma fundação, tem uma empresa por trás, tem um desenvolvedor, tem alguém ali que tem muita coisa a perder. Eu acho que a própria fundação por trás do Uniswap, recentemente, quando tirou alguns dos tokens que eles faziam trocas, né, dentro do ecossistema, e eles cancelaram isso por medo de serem perseguidos. Então, eu acho que nesse ponto o Bitcoin ele pode prosperar no relativo, mas eventualmente uma pressão regulatória forte, como em outros momentos da história de cripto, ela pode desacelerar a velocidade de subida dos preços. Mas uma coisa é certa, a regulação ela não para a inovação. Ela pode, de alguma forma, até dar uma freada, dar uma diminuída na velocidade. Mas, na minha cabeça, regulação, no fundo, até eu sou um ente regulado, eu atuo no mercado regulado de cripto. E isso, para mim, a regulação ela não é ruim. Ela viabiliza vários outros negócios. Por exemplo, um outro negócio do grupo aqui que chama Rispar, que é um negócio que a gente faz crédito pessoal com garantia em Bitcoin. Então, imagina uma pessoa que tem Bitcoins, que ela acredita que vai valer muito em 5, 10 anos, ela não quer vender esse Bitcoin, mas ela quer consumir um pouco. Então, é quase como se fosse uma ótica da hipoteca, né? Ele coloca em garantia esses Bitcoins, eu entrego reais para ele consome, me paga de volta isso ao longo do tempo. Se o preço sobe, ele vai pagar com facilidade, né,
com a própria renda, sem vender o Bitcoin, ou eventualmente até vendendo partes de Bitcoin para pagar a prestação. Então é um produto que, esse modelo não é um modelo que a Kerr inventou, mas é a pioneira do Brasil em fazer isso de forma regulada. Então, quando a gente já está viabilizando modelos desse tipo, de fintechs desse tipo, eu acho que a regulação via ela pode viabilizar pessoas que ainda estão achando que está muito zona cinzenta, que tem um risco do fisco, que tem um risco de perseguição, que comecem a ficar menos resistentes. Então, a regulação ela atua, por um lado, talvez impacto de preço direto, mas ela possivelmente faz com que agentes que não estão participando no mercado, como alguns bancos mais conservadores, que até agora não entraram nesse mercado, eles comecem a olhar com melhores olhos depois da regulação.